Não deu vontade de você tirar a câmera e ficar vendo a olho nu, aquilo tudo? Não deu. Você queria registrar mesmo? É, eu ia registrar. E vem cá, que cor que era? Porque aí na fita tá um pouco avermelhado, mas era vermelho forte, assim? Não, a hora que ele se aproximava ficava meio avermelhado. Só que a hora que ele ia pra trás, ele era meio esbranquiçado. Sei. Aí a hora que se aproximava, ficava avermelhado. E o que tá acontecendo agora ali? Ali a câmera tá parada, ele não tá se mexendo lá. Sei. Mas ele aproximava e ia embora, Aproximava, assim? ia embora. E fazia esse trajeto várias vezes? Várias vezes. Sei. Aí ele sumiu, ó. Pegou, foi pro lado e sumiu. Você acha que ele estava querendo... Você acha que esse objeto, esse disco voador, esse OVNI, estava querendo se comunicar com você? Aí não sei. Sei. Porque... Você não sentiu nenhum tipo de mensagem? Não, você apenas estava vendo. É. Você não viu isso a olho nu, né? Eu estou falando com o pai agora. Não vi. A olho nu eu não vi. Eu vi o relato. Você só viu essas imagens? E olhando da sacada da casa, na distância de aproximadamente 800 metros, ele fazia um movimento que saía quase do solo até aproximadamente 200 metros de altura. E dá para ver pela linha do horizonte, quando começa a aparecer a linha do horizonte, que ele sobe rapidamente. Então esse cálculo eu fiz pelo telhado de uma igreja, que tem aproximadamente 800 metros quando ele passa. Vai ter um ponto aí que ele começa a descer e passa em frente a um carro na avenida, que essa avenida dá o ponto de referência também. E o que seus outros parentes, sua mulher, seu outro filho falou disso tudo? Olha, a família toda, inclusive eles estão assistindo, se refere a um OVNI, mesmo porque nós temos livros e revistas, e pesquisando as revistas nós vimos alguns desenhos que têm a característica desse desenho e os movimentos que estão descritos lá. Sim. Você já acreditava na existência desses objetos não identificados? Acredito, isso é acreditável. Você já estudava, já tinha uma literatura? Não, eu li alguns livros, algumas revistas que davam algumas informações sobre o OVNI. E depoimentos de pessoas que viram também. Um outro filho meu... Ali agora, o que está acontecendo? Ali ele está movimentando, ele está tentando seguir, pode ver que ele até se mistura com as luzes das casas. Então ele baixou. Baixou, ficou da altura das casas. Pertinho das casas. Como ele tem um movimento muito rápido, ele tentava acompanhar com a câmera. Sei. Vai aparecer um ponto em que ele vai ficar bem perto das casas. Sei. Então sua mulher viu isso ou viu? Viu, minha esposa viu, Qual é a reação de quem vê? 4 filhos, a namorada dele, viu, a prima dele, a Catiúcia. Como é que a pessoa fica depois de ver uma coisa tão extraordinária? Olha, quando eu cheguei, eles estavam espantados, né? Estavam admirados porque ouviram as histórias, mas não acreditavam. Depois de sair, passaram. E agora, ele está passando por onde agora? Está passando por cima das casas e vai chegar próximo de uma avenida. Sei. Olha, a altura que ele passa atrás do poste, há um carro passando na avenida. Essa avenida te dá para ter uma noção de distância da onde nós estávamos até o ponto que ele passou. Sei. O que você acha que está fazendo ali? Qual a sua intuição? O que ele está pesquisando? Segundo algumas informações da revista, seria considerado como um aparelho que está rastreando, pesquisando. O que seria rastrear? Uma pesquisa. Uma né? pesquisa. Ele vai passar atrás do poste. Alain, você já acreditava em objetos voadores não identificados antes de ver isso? Não. Não? 5 segundos. Bom, eu acho o seguinte, eu estou muito impressionado. Eu acho que pode ser realmente que seja um objeto voador não identificado, mas eu sozinho não sei se eu acredito. Eu quero saber das pessoas o que elas acham. Vamos ver. Você aqui. Vamos aqui. Você acredita em disco voador? Não acredito. Não. Nem depois do que você viu ali? Eu já vi vários desses, né? Você já viu vários desses? Não, ao vivo não, em televisão. Em televisão, mas você não acredita? Não tem nada que me leve a acreditar. Você acha que não existe ser extraterrestre, que eles não vêm até aqui pesquisar qual é a baixaria que nós estamos fazendo no momento, o que os terráqueos estão aprontando? Você não acredita nisso? Não, acho que pode ser verdade, mas até aí como é que eu vou falar? Eu acredito. Você acha que o que o Alain gravou ali não é verdade? Não, acho que ele gravou é verdade, mas isso eu não sei se é um disco, o que é? O que seria isso? Não é pra saber, né? Mas que não é daqui, não é? Pode ser que não. Pode ser que não. E você, o que você acha? É ou não é? Não sei, viu? Você não acha? E você? O que você acha? Acredita ou não acredita? Não acredito. O Mário na sua câmera! Você acredita ou não acredita, Mário? Não acredito. Não acredita? Não existe disco voador? Pode ser que exista, mas eu nunca vi, então não posso afirmar. Sei. Você acha que o que ele gravou ali é feito? Tem muito desfoque, né? Então não dá para perceber direito o que é. Sei. Mas não acredito, não. Vocês estão vendo, o pessoal da Bandeirantes está um tanto quanto cético à existência dos discos voadores, não é? Mas olha, faz o seguinte,
fica tranquilo, porque eu também acredito mais um pouquinho, viu, Cláudio Zazik, você aí, funcionário público, que mandou o e-mail para nós. Mais um pouquinho, eu acredito. Você que está em casa, fique esperando o próximo bloco, senão um ET pode te pegar. Questão de segundos. Cientistas da USP acreditam que era um meteorito, pedras ou metais que entram na atmosfera e se incendeiam. Mas o fato é que esta semana muita gente acredita ter visto coisas estranhas lá no alto. Na mesma noite em que o tal meteorito apareceu na região de São Carlos, moradores do bairro do Butantã viram no céu um objeto muito brilhante que se movia de um lado para o outro. As imagens são do físico Cláudio Brasil, que também é astrônomo amador. Mas a imagem que chamou a atenção dos pesquisadores foi registrada numa noite de janeiro por um menino de 10 anos. Uma luz que permaneceu por quase meia hora no céu e que depois desceu bem perto das testemunhas. Foi em Capão Redondo, na periferia de São Paulo. O primeiro a ver o objeto foi este rapaz. Começou a fazer movimentos muito rápidos, movimentos muito na vertical, na horizontal. Então eu saí para dar uma olhada, ver o que era realmente, né? Fernando pediu que o irmão, Alan, pegasse a filmadora. O menino entrou em ação e registrou as evoluções do objeto por 4 minutos e meio. De início, a luz estava longe e bem alto. Depois ela desceu muito rápido e se aproximou. Meu Deus, está baixando. Você filmou? Pegou essa? Peguei. O objeto chega bem perto das casas. Passa por trás de um poste. Passeia pelo bairro com movimentos irregulares. Eu não sei te explicar o que era aquilo, como fazia aqueles movimentos. Eu nunca acreditei nisso. Eu não acreditava. A reação que eu tive quando eu pensei assim, não pode ser. Não deve existir uma coisa assim. Fiquei muito assustado. 6 pessoas da mesma família viram o estranho objeto. Poderia ser uma fraude? Difícil, porque outras pessoas na vizinhança também presenciaram o fenômeno na mesma noite, na mesma hora. Uma coisa que estava vagando, né? Começou a fazer evoluções no céu, indo naquela direção. Ela se movimentava rápido, abaixava, como se fossem voos rasantes. O que era? Não sei. Não faço a menor ideia. Mas eu posso dizer com certeza que eu vi. Seria uma pipa iluminada? Um aviãozinho a controle remoto? Um balão? O engenheiro Ricardo Varela, chefe do setor de lançamentos de balões do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, não acredita em nenhuma dessas hipóteses. Ele examinou a filmagem com outro engenheiro, Claudeir Covo, um antigo pesquisador de OVNIs. Os dois digitalizaram as imagens, examinaram a trajetória do objeto. E então, poderia ser um balão? Não, porque ele faz uma trajetória muito específica, né? O balão estaria sujeito ao vento, né? Então ele com certeza não faria esse tipo de movimento que se vê no filme. Varela acredita que o objeto luminoso devia medir entre 20 e 50 centímetros de diâmetro e que foi filmado a uma distância de, no máximo, 150 metros. O engenheiro afirma que se fosse algum brinquedo de controle remoto, ele faria barulho. Todas as testemunhas afirmam que não ouviram nada, nenhum tipo de ruído. Ainda segundo Varela, uma pipa não poderia evoluir desta forma numa área cheia de cabos elétricos. Para começar, o filme é super autêntico, não tem nenhum tipo de truque de fotomontagem, principalmente pelo fato que quando desfocaliza, o objeto acompanha sincronizado 100%. Para mim, que estou acostumado a analisar filmes de discos voadores em geral por muito tempo, esse é um documento excelente, foi um registro super autêntico
E o importante, todo o referencial que existe na filmagem. Na sequência final do filme, a luz desaparece por trás de uma casa. Por enquanto, permanece o mistério sobre o estranho objeto filmado sobre as ruas de Capão Redondo. Era uma bola de luz que durante meia hora passeou sobre as ruas de Capão Redondo, na periferia de São Paulo. O astrônomo Ronaldo Mourão, do Observatório do Rio, também viu a reportagem. Foi aos arquivos, fuçou e levanta uma hipótese. O tal objeto pode ser um fenômeno conhecido como raio globular ou raio bola. É de origem elétrica, é semelhante a um relâmpago, só que em vez de tomar aquela forma, ele toma uma forma circular. E ele se desloca pelo espaço sem movimento determinado e depois desaparece. Existem registros de raio-bola desde o século passado. O astrônomo diz que já houve casos em que uma luz desse tipo entrou na casa das pessoas, passeou sem encostar em nada e saiu por uma janela. Difícil explicar por que ele assume essa forma esférica e por que ele se desloca. Não há uma explicação, não se conseguiu reproduzir ainda o fenômeno. Olha, com todo o respeito que eu tenho com o cientista Mourão... Os ufólogos discordam. Eles acham que um fenômeno elétrico não ficaria tanto tempo voando por aí. E mais. O relâmpago globular, ele tem um ruído muito agudo. Isso muitas pessoas já narraram. Esse objeto que foi filmado em Capão Redondo, ele é completamente silencioso. Para Claudeir Covo, a bola luminosa de Capão Redondo é mesmo um objeto voador não identificado. Quando se fala objeto não identificado, eu prefiro usar o termo fenômeno não identificado, porque realmente existe uma série de fenômenos que ainda são poucos conhecidos do grande público e mesmo da ciência. Façam suas apostas, senhores telespectadores.